Olá, queridos amigos do Esperança, tudo bem? Um prazer estar aqui novamente com vocês, para mais aí algumas reflexões sobre o Livro dos Espíritos. Olá, meninas! Olá, queridos amigos do Grupo Esperança. Que bom estarmos juntos mais uma vez, que nosso estudo seja bastante proveitoso. Olá, queridos amigos, mais uma vez aqui estamos e vamos a mais um estudo do nosso Livro dos Espíritos. Que seja um bom estudo a todos nós. Olá, meninas. Olá, queridos amigos do Esperança. Muito bom estarmos juntos mais uma vez. Saudades de todos vocês. Antes de iniciarmos as nossas reflexões aí sobre as perguntas do Livro dos Espíritos, vamos fazer uma oração? Tan, você, por favor, pode fazer a oração hoje? Faço sim. Vamos fechar os olhos, serenar a nossa mente, o nosso coração e nos elevarmos em pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso melhor amigo, a Maria, nossa Mãe Santíssima, e a eles agradecer. Agradecer pela vida, por mais este dia, agradecer por esta bendita oportunidade do estudo, do conhecimento, do esclarecimento, que tanto nos auxilia em nosso aprendizado, em nosso aperfeiçoamento espiritual. Agradecer por tudo que temos, pelo que somos e por tantas e tantas bênçãos que recebemos. E agradecidos, rogamos que nos acompanham, que nos assistam, que nos inspirem, que estejam conosco durante todo o nosso estudo, nos auxiliando no entendimento, nos auxiliando na sedimentação deste aprendizado em nossa mente e em nosso coração. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Tan. Vou pedir licença agora para vocês para compartilhar a nossa tela, tá? Só um minutinho. Tá aparecendo aí para vocês, meninas? Tá? Sim. Então, vamos lá, mais um estudo. Então, só para a gente se situar aí, nós estamos estudando a segunda parte do Livro dos Espíritos, o capítulo 9, a intervenção dos espíritos no mundo material e a influência oculta desses espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Hoje nós vamos falar das questões 469 a 472. Lídia, seu microfone está fechado. Oi, gente, não ouviram nada? Oi. Não, Porque estava fechado o seu microfone. Ah, tá. Então, eu tinha pedido licença para compartilhar a tela. Novamente, vou compartilhar, ok? Ok, agora? Sim. ok. Tá, então vou pedir para Ana Paula. Ana, você pode ler, por favor, a pergunta 469, a pergunta e a resposta? Sim.
Como podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Resposta: praticando o bem e depositando em Deus toda a confiança. Assim, o homem repele a influência dos espíritos inferiores e anula o domínio que eles pretendem exercer. Os encarnados não devem atender às sugestões dos espíritos que inspiram maus pensamentos, insuflam a discórdia e estimulam todas as más paixões. É preciso desconfiar especialmente daqueles que exaltam o orgulho humano, porque esses atacam os homens pelo seu lado mais fraco. Eis porque Jesus nos ensinou a dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Obrigada, Ana. Essa pergunta 469, ela concentra um pouco de tudo que a gente já falou, né? De todas as perguntas anteriores. E nós vimos nas outras perguntas que a melhor forma da gente neutralizar a influência dos maus espíritos é fazendo bem, né? É isso que os afasta de nós, porque já vimos também que isso é sintonia, né? Que nós nos juntamos aos que são iguais a nós. Então, se estamos no bem, temos companhias do bem. Se estamos sintonizados com o mal, são as companhias que vamos ter, né? Estudando essa pergunta, eu lembrei que nós já falamos em perguntas anteriores aí, se eu não me engano, acho que foi até a Tânia que comentou sobre isso, que nós temos alguns intervalos entre os pensamentos, né? A gente não para de pensar, mas a gente tem aí alguns intervalos entre os pensamentos. E é justamente nesses intervalos que esses espíritos inferiores se aproveitam para nos influenciar, né? Para nos colocar as ideias que eles querem que a gente apreenda, né? Então, o que é importante? É não dar continuidade, né? Quando a gente percebe que esse pensamento não é do bem, é cortar esse pensamento. Então, aqui no segundo parágrafo, ele já fala aqui, né? O homem repele a influência dos espíritos, né? Nós não devemos atender às sugestões dos espíritos que nos inspiram maus pensamentos. Então, essa questão, ela traz muita coisa de prática. Inclusive, é a próxima tela que eu vou passar com algumas dicas, né? Sugestões, e a gente vai falar um pouquinho mais ainda sobre tudo isso. Vocês querem comentar alguma coisa, meninas? Tudo ok? Não, eu quero. Ontem, na live do Deluca, ele estava falando sobre Maria, e aqui eu pensei numa coisa que eu acho que é importante colocar, que todos nós queremos a influência dos espíritos superiores para nós, né? Mas para isso, para a gente estar em sintonia com elas, a gente tem que estar na vibração de amor, né? Através da prática da caridade e tudo mais, através da vivência do evangelho. Mas só que muitas vezes a gente quer proteção, a gente quer ser assistido pela espiritualidade amiga, mas a pergunta que ele fez ontem, né? Até que ponto nós queremos fazer aquilo que Jesus nos sugere, né? Até que ponto nós estamos dispostos a seguir Jesus? Então, nós queremos estar sendo influenciados pelos espíritos superiores, mas nós não estamos dispostos, até quanto, né? Que nós estamos dispostos a seguir Jesus, seguir tudo aquilo que ele nos ensinou, viver o evangelho, né? Na realidade. É o famoso vem a mim só, né? É só o vem a mim, né? É o famoso, só vem a mim as coisas boas. E eu acho também aqui que quem confia em Deus, que ele fala sobre a confiança de Deus, né? Quem tem Deus realmente no coração, por mais que esteja vivendo qualquer aflição, vai continuar crendo em Deus e acreditando que aquilo vai passar, tem amor, tem aquela luz, a paz genuína dentro do coração, né? Então, a partir de quando você tem essa paz genuína, esse amor no coração, essa felicidade constante na confiança em Deus, a gente sabe que a gente não precisa se envolver em nada aqui da Terra, né? Que os envolvimentos da Terra não vão trazer para a gente nada
que seja uma coisa constante, né? Porque como espíritos que nós somos, espíritos eternos, o prazer de um dia ou de um tempo pequeno, né, vai fazer com que a gente sofra muito mais. Então, confiando em Deus, sabendo da sua lei e seguindo, a gente tem mais aquela confiança e sabe que o Pai está ali, e por mais que a gente sucumba, por mais que nada dê certo, Deus está ali, né? Na retaguarda, a gente não precisa se deixar levar por nenhuma influenciação negativa. Isso mesmo. Eu gosto muito de uma frase do Emmanuel, que ele diz que o bem que a gente pratica é o nosso advogado onde quer que estejamos, né? E pensando no que a Miri estava falando a respeito da confiança em Deus, eu fiquei pensando aqui, né? Quando nós temos um aparente mal na nossa vida, com a nossa confiança em Deus, a gente percebe que é realmente um aparente mal. E, na verdade, é um bem disfarçado, né? Por quê? Porque a nossa confiança faz com que a gente acredite que o melhor por nós está acontecendo, tem a permissão de Deus para acontecer. Então, até aquilo que nos parece ruim tem um bem disfarçado, né? Então, o bem realmente e a confiança em Deus é o que me toca mais nessa resposta, porque é a nossa proteção, realmente, contra as influências negativas. Né? Os espíritos superiores, eles deixam bem claras essas duas orientações, para nos imunizar, não é? Contra a influência dos maus espíritos. Praticar o bem e confiar em Deus. Eles foram bem claros e objetivos, né? E em relação à prática do bem, só eu gostaria de fazer uma colocação, né? Também lembrando uma fala do De Luca em uma das suas últimas lives, eu não me lembro exatamente em qual delas, aonde esta prática do bem, que certamente os espíritos superiores estão nos dizendo aqui, não é aquela pontual e eventual, mas é a prática do bem como um estilo de vida, podemos dizer assim, ou como um jeito de viver, né? Vivermos sempre prestando atenção nos nossos próximos, sempre procurando fazer, em todos os momentos, o melhor que nos seja possível. Então, esta prática do bem não é pontualmente a gente dar uma esmola, uma cesta básica, fazer um trabalho voluntário. Claro que isso tem importância, tem relevância, mas é viver no bem, né? É um jeito de viver mesmo, né? E esta confiança em Deus, como você disse, né, Ana Paula, é simplesmente crer que Deus sempre nos prepara o melhor, né? Então, eu acho que os nossos irmãos espirituais nessa resposta foram muito diretos, certeiros, né, e muito práticos na resposta, né? Então, a próxima tela que eu tenho aqui é exatamente o que nós falamos, né? Então, aí algumas dicas, elas foram tiradas do livro do Djalma Santos. E o que ele diz aqui? Procurar ter sempre bons pensamentos e desejar o bem aos outros, mesmo em circunstâncias negativas. Fazer orações em horários regulares ou mesmo irregulares, conforme a necessidade. Né? Oração, até pela nossa vivência lá no grupo, tivemos aí várias mensagens de Dr. Bezerra dizendo o quanto era difícil para os bons espíritos, né, se achegarem a nós por conta de que a porta da oração não estava aberta, né? Na correria da vida que a gente leva. Elevar sempre o pensamento a Deus nas situações difíceis, pedindo auxílio para que tudo se resolva. Praticar sempre o bem, o amor e a caridade para com os semelhantes, sem preconceitos de qualquer ordem. Além disso, procurar ser humilde sempre, mesmo em situações que a gente considere que deveria se engrandecer, né? Evitar lugares e companhias de pessoas de maus hábitos e maus princípios. Enfim, aqui um pouco de tudo que nós falamos, né? Um guia prático. E ele faz o seguinte comentário: alguém que consiga no dia a dia seguir esses passos
dificilmente receberá a má influência desses espíritos maus ou inferiores. Mas, se as receber, irá neutralizá-las, né? Então, como a Tânia disse, isso é um estilo de vida, né? Estamos ainda a caminho, estamos aprendendo, mas é nosso desejo que assim seja, né? Que o bem seja natural, né? Que isso seja natural na nossa vida, que a gente não precise parar para pensar o que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer o que é certo naturalmente, né? Gostei dessa frase, é mesmo um estilo de vida. Ok? Podemos ir para a próxima? Eu gostaria só de comentar uma coisinha. Na resposta, né, os espíritos falaram que as influências negativas, elas vêm muito por conta da nossa vaidade e do nosso orgulho. Quando nós estamos na prática do bem, nós estamos tendo a oportunidade de transformar esses sentimentos e aprender a ter melhores sentimentos e melhores pensamentos. Então, eu entendo aí agora o porquê que tanto Kardec disse que fora da caridade não há salvação. Porque realmente é uma couraça de proteção para o nosso viver e para o nosso desenvolver, porque é desenvolvendo esses bons sentimentos que a gente consegue ir diminuindo o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, que é o nosso ponto fraco por onde vêm as inspirações negativas, né? Sim, verdade. E assim, né, Ana, como na prática do bem, na orientação praticar o bem, também na confiança em Deus. Sim. Porque quando nós não confiamos em Deus, quais os sentimentos que nos surgem? Insegurança, medo, angústia, revolta, não é? Verdade. Então, é isso, né? E essa é a porta aberta, né? Essa é a porta aberta, né? Então, a gente tem aí dois caminhos, né, para nos esforçarmos e, como a Lídia disse, perseguirmos, perseverarmos, para nos imunizarmos contra estas más influências, né? Muito bom. A pergunta 470. Meire, você lê para a gente, amor? Os espíritos que procuram nos induzir ao mal, colocando à prova a nossa firme vontade de fazer o bem, recebem isso como missão? E, se estão cumprindo uma missão, cabe-lhes alguma responsabilidade? Nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Aquele que o faz age por conta própria, e assim sofre as consequências. Deus pode permitir que o espírito mau assim proceda para experimentar os homens, mas nunca lhe ordena tal procedimento. Caberá sempre aos encarnados repelir esse assédio. Observação. Jesus disse: ai do mundo que causa escândalos, porque é necessário que eles aconteçam, mas por cujas mãos o escândalo venha. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 11. Muito bom, obrigada, Mê. Então, aqui, né, gente, considerar que os espíritos que procuram aí nos levar ao mal estão cumprindo uma missão, né? Missão é coisa de espírito do bem, né? São os missionários que fazem, os missionários do bem. São eles que têm uma missão. Deus jamais, em hipótese alguma, concordaria ou pediria que algum espírito levasse outros ao erro, né? Então, como ele diz aqui, nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Ele faz por conta própria, muitas vezes por inveja, né, do que aquele encarnado está vivendo, está passando, por maldade, né? E a nossa responsabilidade resistir a isso, né? Eu li um parágrafo, uma parte de um livro que dizia assim, que as leis naturais dizem que o mal não existe, né? O mal é tudo aquilo que nos faz sofrer. E se Deus permite que isso aconteça, é porque há um fim útil, né? Como a gente já falou aqui em outras questões.
E qual seria um desses fins úteis, além da gente que está sendo influenciado, né? Além da nossa parte, qual seria outro fim útil que poderia haver numa situação como essa? Seria aquele em que esse próprio espírito mal também aprende, né? Porque essa vivência dele, essa experiência dele nos levando ao mal, também pode fazê-lo entender de que o mal não leva a nada. Então, não somos só nós, né? Sempre somos, aí são duas partes, né? Sempre temos nós e o outro espírito. As coisas não são ruins e não são boas só para nós, são para ele também, né? Então, um fim útil, além de nos experimentar, além de nos fazer crescer, é também que esse espírito que provocou isso, né, também possa se melhorar, que com essa vivência ele possa perceber que o mal não leva a nada. Complementos, meninas? Você falando, eu me lembrei bastante daquele livro que nós estudamos das famílias, né, que se obsidiavam. Dramas judeus, isso. Da obsessão. Aquele livro me marcou bastante, porque ali a gente tinha dificuldade de identificar, né, quem era realmente o algoz e quem era a vítima. Ora, nós estávamos torcendo, vibrando com as atitudes de uns, ora pelo outro, né? Porque é bem isso que você falou, Lídia. Eu acho que quando existe um conflito, alguma situação mal resolvida, ambos ou todos os envolvidos naquela situação têm algum aprendizado. E penso eu que na obra de Deus esse aprendizado sempre é múltiplo, não é apenas para um, né? Eu acho que é para uma coletividade, muitas vezes, para uma sociedade, para uma família inteira, como no caso lá do livro. E são aprendizados mútuos, realmente, né, que a gente percebe. Então, o mal tem essa finalidade de proporcionar e incentivar aquele que está aberto para aprender a lição a um progresso moral, um progresso espiritual, levando, inclusive, a não um mal sofrer, a um bem sofrer, por aceitar a situação, por resignar-se, por saber-se também imperfeito, cheio de dificuldades. Então, quando ele fala não há missão de fazer o mal, eu penso isso, né? Deus jamais daria uma missão de alguém fazer o mal para tentar desenvolver o outro. Eu acho que o objetivo é que os dois lados, ou todas as pessoas envolvidas naquela situação ruim, tenham a oportunidade de crescimento, como a gente viu lá na família do livro, sim, né? Os tramas. Aliás, não é, meninas? Deus nos criou como espíritos no mundo espiritual, simples e ignorantes, aptos ao bem e ao mal, e nos deu livre-arbítrio. A única missão que Deus nos deu foi conhecer a sua verdade, né? Então, não é uma missão fazer o mal. A missão é conhecer a verdade de Deus. Essa é a nossa missão aqui. E aí, através do nosso livre-arbítrio, nós vamos fazendo as nossas escolhas, boas e ruins, e aprendendo, né? Nós estudamos na aula passada ou retrasada, agora não me recordo, né? Uma pergunta que reitera isto, né? Que os espíritos superiores estão nos colocando aqui nessa questão 470, né? Que Deus permite que o mal aconteça para provar a nossa fé e para testar, né, provar a nossa constância no bem. Uhum. E que os espíritos desencarnados que nos induzem ao mal o fazem, muitas vezes por ignorância, por não conhecerem ainda o valor do bem, tal como nós, né? Só lembrando. Muito bom. Então, isso vem a reforçar, né, os atributos de Deus, né, da justiça divina, né, Tânia? Como você disse, a gente nasce simples e ignorante, mas a gente tem dentro da gente a centelha divina, né, que está dentro de nós. E a gente foi criado com tudo aquilo que é belo, que é perfeito, né,
com tudo aquilo que está em conformidade com o nosso Pai, né? E Perfeito. apenas está ali em inatividade, né? Mas que através do tempo, com a nossa boa vontade, né? Através dos nossos atos, então nós vamos desenvolvendo e vamos nos tornando aí pessoas melhores, menos vulnerável também, né? Isso vai despertando um amor dentro da gente, uma força grande que vai aí deixando com que esses espíritos não mais nos procurem, né? Que a gente mude o nosso padrão vibratório, porque nós somos perfeitos, né? Nós somos obra do Pai, né? Então, eu estava lembrando aqui isso mesmo. a Ana falando, né, sobre o livro que a gente leu, Dramas da Obsessão, da Ivone, e que a gente ficou mesmo nessa situação, né? Uma hora a gente estava condoída com uma família, outra hora era com a outra família, e a gente foi ao longo do livro conhecendo as duas famílias, né? E sentindo as dores das duas famílias, o que levou a gente a um entendimento, né? Então, quando a gente conhece o outro, quando a gente se abre para o outro, a gente começa a entender tudo. Aí, de verdade, não existe o mal, existe ignorância, né? É só a ignorância que existe. Aí eu não tenho desejo de fugir daquela pessoa, né? O meu interesse, a minha vontade se torna de ficar perto dele para ajudá-lo, né? Então, o amor toma aí uma dimensão que eu acho que pouquíssimos de nós estão aptos a entender, né? E a vivenciar. A gente precisa aí de bastante tempo, porque essa é a receita, né? Esse é o segredo, né? É o amor, é conhecer o outro, é calçar os sapatos dele, né? Para que a gente possa entender o que o levou a fazer determinadas coisas, o porquê ele é daquele jeito, e aí seguir, né? Seguir buscando o melhor para todos, né? Muito bom. Posso continuar aqui, gente? pode. Então, a 471. Tan, você lê, por favor? Leio. Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de satisfação interior sem causa conhecida, devemos atribuí-la unicamente à nossa constituição física? Resposta. Quase sempre, essas sensações são fruto das comunicações que, inconscientemente, os homens têm com os espíritos ou que tiveram com eles durante o sono. Gente, eu estava falando um pouquinho, né, Meire? A gente estava conversando sobre isso um pouquinho antes da gente começar a gravar, né? Quantas reflexões esse estudo do Livro dos Espíritos me trouxe, né? Vou falar por mim. E essa é uma delas, né? Essa sensação de angústia, de ansiedade, que do nada a gente sente, essa tristeza, né? Então, quantas vezes eu me perguntei, meu Deus, da onde vem isso? Né? Da onde vem isso? Porque até então eu estava super bem, né? E aí a gente tem as respostas, né? Tem até, eu acredito que aqui, então, vou pedir sua ajuda, porque ele aqui fala, né, que a gente deve atribuí-la somente à nossa constituição física. Então, a gente sabe que algumas coisas têm aí origem física, mas acredito eu que mesmo essas que têm origem física têm a ver com o espiritual, né? Tem a ver com o espiritual, mas que também nós podemos nos sentir assim por termos tido contato aí com pessoas com aquela energia muito pesada, né? Enfim, tem uma série de situações que pode nos levar a ter essas sensações ruins, né? E que, para melhorar, como a gente está falando aqui desde o começo, né, é a fé em Deus, é a confiança em Deus, né? É a oração, né? E quando nós tivermos, ao invés dessas sensações de angústia, de ansiedade, quando nós tivermos as sensações aí de satisfação interior, de cultivá-las, né? Para que elas demorem bastante dentro da gente, né? A gente tem que segurar essa sensação boa dentro da gente, né? Isso é muito bom. Você quer comentar, Tam, por favor? Sim, posso comentar. Sim?
nessa questão, né, da constituição física, eu creio que toda a expressão física que possa dizer respeito aí ao nosso eixo neuroendócrino, né, imunológico, isto vem na sequência ou na consequência dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, sempre, né? Quando ele coloca aqui que esta sensação de angústia ou uma sensação satisfatória interior, sem causa conhecida, a gente atribui, né, e é fruto das comunicações que inconscientemente nós temos com os espíritos, eu acredito, né, pelo pouco que conheço ainda, que existe algo em nós que coopera com isso, né? Então, na medida em que este algo que está em nós está sendo positivo, está sendo de esforço, de bom ânimo, de oração, que nos eleva, sem dúvida nós vamos entrar em contato, em comunicação com espíritos mais elevados, que vão nos... que vão agregar, né, vão nos trazer e potencializar estas sensações satisfatórias, né, esta satisfação interior. E o contrário também é verdadeiro, né? Então, estas sensações que vêm do nada, fruto das comunicações que temos inconscientemente com os espíritos, e ainda que durante o sono, eu acredito que sim, elas se dão sim desta forma, mas existe algo em nosso íntimo que também coopera e colabora com isso, visto que nós já estudamos até aqui, que nós nos ligamos, nós nos sintonizamos, né, aos espíritos desencarnados, superiores ou infelizes, a depender daquilo que nós alimentamos em nosso íntimo, né? Então, apesar da resposta ser bem direta no sentido de ser fruto das comunicações espirituais, eu acredito que haja uma cooperação sempre nossa, né? A depender daquilo que nós estamos alimentando. Eu não sei se eu me fiz entender, gente. Sim, algo que detona isso, né, Tan? E que é nosso, é dirigido a nós porque temos isso, né? Foi muito claro, foi ótimo. Mais alguém, meninas? Tan e Meire? Ana e Meire? Acho que já está bem claro, né? Eu acho também. Aqui ele fala quase sempre, né? Então também não é sempre, não é sempre, quase sempre, né? Isso. Então vai de acordo com o que a Tânia colocou também. O que eu acho que a gente tem que tomar cuidado também aqui é de também sempre qualquer sentimento que a gente tiver achar que é influenciação espiritual. Porque às vezes é coisa que a gente mesmo está nutrindo dentro de nós, né? É uma ansiedade nossa. Por isso que eu acho que quando fala aqui sem causa conhecida, aí sim a gente pode atribuir a uma questão de afinidade, de sintonia com outros espíritos. Porque muitas vezes nós, talvez inconscientemente, não saibamos ou conscientemente não saibamos, mas de repente nós mesmos estamos produzindo aquela ansiedade, aquela angústia, e atribuir exclusivamente apenas aos espíritos também pode não ser um bom caminho, né? O que de certa forma seria uma saída até que fácil, né, Ana? A culpa não é minha, né? A culpa não é minha, não tenho nada a ver com isso, né? Então, de verdade, merece ser investigado. Meirinha, você quer falar? E aí vem a importância do autoconhecimento, né, Lídia? É verdade. É só uma observação que o Espírito Miramês diz que o orai e vigiai, né, ele cria, a oração principalmente, ela cria um campo de força que nos protege das influenciações negativas. Então, tanto durante o dia como à noite, então é importante que a gente faça nossas orações, estejamos aí em vigília, né,
mesmo quando dormirmos, apesar de que quando a gente dorme, a gente tem que levar conosco a energia que nós temos, né? O que nós somos. Acho que durante o sono a gente fica até, penso eu, que meio desprotegido, né? Porque é o que realmente nós somos. Durante o dia a gente está atento, está vigilante, né? E à noite, no sono, eu penso que a gente tem que ter dentro da gente aquele amor genuíno, a caridade sempre presente em nossa vida, bons pensamentos, porque senão a gente aí acaba sendo cai nas armadilhas, né, desses espíritos que querem nos induzir ao mal e faz com que a gente acorde mesmo de uma forma bem negativa, porque vivenciamos ali coisas que talvez nós não tenhamos tido aí um bom caminho, uma boa vivência enquanto estamos dormindo, né? Eu penso muito nessa parte do sono. Sabe que no final do livro, bom, todas vocês sabem, obviamente, no final do livro dos Espíritos tem aquela coletânea de orações, né? E uma das orações mais bonitas, desculpa, do Evangelho. Uma das orações mais bonitas, logo que eu comecei a estudar e me tornei espírita, é a oração na hora de dormir, né? Em que a gente pede a companhia dos bons espíritos, para exatamente isso que você falou, né, May? Então, assim, pedir a companhia dos bons espíritos, que eles estejam conosco, né, para que a nossa noite seja calma, para que a gente descanse, o nosso corpo descanse e o nosso espírito possa ir para onde Deus achar necessário, né, para que a gente possa trabalhar em lugares aí espiritualmente. Então, foi bem válido, gostei desse ponto que você levantou. E aí, falando do Miramês, Meire, eu tenho aqui, eu peguei esse trechinho, né, de uma palavra dele. Ana, lê para a gente, por favor. Essas lembranças, agradáveis ou desagradáveis, são efeito das comunicações nossas com os espíritos. E se entramos na faixa do mal, temos mais comunicações com espíritos ignorantes. Se nos melhoramos intimamente, a lei nos traz espíritos elevados para se comunicarem conosco, e daí provém sentimentos de valor moral a nos garantir a paz e a fraternidade. Por último, temos uma fonte interna de todas as virtudes, de todas as alegrias puras, quando já nos libertamos das paixões inferiores. Se queres participar... Desculpa. Tá me trollando. Vamos lá. Se queres participar das alegrias de que falamos, do prazer inconfundível que nos trazem ao espírito, então não percas tempo e faze alguém feliz, mesmo que seja por minutos. Se queres alegria, faze alguém alegre. Se desejas paz, não percas a oportunidade de incentivar a paz nos outros, porque receberás da vida os frutos das sementes que plantas nos corações dos outros. Não é isso mesmo, gente? Com certeza. É isso. Com certeza. Né? É isso. É isso mesmo, né? Se a gente quer acordar bem, se a gente quer ter pensamentos alegres, a gente quer estar em paz, é proporcionar isso ao outro, né? A paz começa em nós, né? Eu achei maravilhoso esse trecho aqui. E indo agora para a nossa última pergunta, a 472, quem é que fala agora que eu já perdi? Tanja falou, Ana, é você de novo, a Meire? Tanto faz. Posso ler, sem problema. Vou lá, vai. Tá. Só não vai tirar a tela de novo. Não! Isso é coisa de espírito zombeteiro, hein, Lídia? É que eu fico puxando a gente aqui, porque para mim aparece nós quatro, as fotinhos. Tô brincando, gente. Vamos lá. Pergunta 472. Os espíritos que querem nos induzir ao mal se limitam em aproveitar as circunstâncias em que nos encontramos ou podem também criá-las?
Eles aproveitam as circunstâncias, mas podem também provocá-las, levando o homem de forma inconsciente ao encontro daquilo que é objeto da sua cobiça. Por exemplo, um homem encontra em seu caminho uma certa quantia em dinheiro. Não foram os espíritos que a colocaram lá. Entretanto, podem sugerir que ele passe por ali e fique com o dinheiro, enquanto outros podem sugerir que ele devolva o dinheiro ao seu legítimo dono. O mesmo acontece com todas as outras tentações. Então, gente, eles podem aproveitar, eles podem criar situações para que a gente caia, né? E por que que isso é possível? Porque a gente vive em constante troca com eles, né? A Terra é um mundo assim bastante inferior. Eu imagino a quantidade, a qualidade de pensamentos diversos, mas nem por isso melhores, né? Com os quais a gente convive, né? E os espíritos aí de má índole, esses mais inferiores, eles podem aproveitar, né, da nossa invigilância para nos fazerem, como o próprio exemplo aqui disso, né? O próprio exemplo aqui disse, nos levar de encontro àquilo que é objeto da nossa cobiça. De novo, né? O que é a sintonia? Isso está em tudo, exatamente em tudo da nossa vida, né? Em tudo na nossa vida. Querem comentar? Eu acho que esses são os testes. Esses são os testes, né, Lídia? Que nos fazem pôr em prática aquilo que a gente aprende, né? Então, são essas dificuldades que faz a gente pensar, é certo isso? É certo eu fazer isso? Pelo que eu aprendi, pela vivência do Evangelho, pelo que Jesus quer de mim, esse pensamento que me veio, é certo que eu faça, né? Então, eu acho que esses testes que vão nos impulsionando para o bem, né? E, consequentemente, para o Pai. Sabe o que eu estava lembrando, Meire? No meu trabalho, isso acontece muito, né? Mas eu já vi, independente do meu trabalho, da minha área de atuação. Tem muita gente que fala assim, isso foi um sinal de Deus, é para eu não fazer. É para eu não continuar fazendo. Então, aqui você percebe claramente que as pessoas usam isso como uma forma de não fazer aquilo que para elas custaria fazer, né? Ou ao contrário, né? Elas falam, nossa, isso foi um sinal de Deus, Também. é para que eu faça, né? Então, veja como somos diferentes, né? A gente aproveita, a gente molda as coisas que a gente faz de acordo com o que a gente está sintonizada, né? Isso é um sinal, não vou fazer. Ou então, não, isso é um sinal de Deus, eu vou fazer. É interessante. Eu acho que, no fundo, né, situações de conflito ou de tentação para nós sempre vão surgir. E aí vem isso que nós falamos até aqui, né? Perseverar no bem, porque as nossas atitudes vão refletir aquela moral que já existe dentro de nós. Então, se eu tenho uma base sólida, eu não vou ser dominada facilmente por uma influenciação, como, por exemplo, nesse exemplo de repente, ficar com o dinheiro. Mas se eu ainda não tenho aquilo formado concretamente dentro de mim, aquela moral ainda dentro de mim, eu vou vacilar. E aí eu vou ser mais facilmente tentada e vou sucumbir mais facilmente a essa tentação. Então, daí a importância realmente de nós avaliarmos os nossos valores, fortalecermos os nossos valores, e aí voltando ao que falamos lá no início, né, que o De Luca falou na live, viver efetivamente o evangelho, porque nós achamos às vezes o evangelho tão lindo, tão bonito, ele traz para nós um código do bem viver, mas a gente muitas vezes não usa, não aproveita, não exercita, né? E é exercitando que a gente vai aprendendo. E nesse exemplo que você deu, né, Ana, quando diante de uma situação nós vacilamos, nós somos tentados, é muito importante nós estarmos atentos a isso e percebermos que estamos vacilando, não é? Porque é isto que vai nos demonstrar
quais estão sendo as nossas tendências ainda, e isso é que vai demonstrar o que é que nós temos que trabalhar em nós, né? Então, a gente pode até resistir àquela tentação e não efetivá-la, mas se vacilamos, opa, né? Olha o sinal amarelo, vamos olhar para isso, vamos pensar por que eu demorei, né, para dizer não, né? O que é isso ainda dentro de mim e como que eu tenho ainda que trabalhar isso, né, gente? Eu acho que a todo instante nós estamos nos colocando, a vida está nos colocando de frente para aquilo que nós temos que melhorar em nós. Mas nós precisamos ter olhos de ver, nós precisamos estar atentos, nós precisamos perceber, e sejam estas coisas, né, circunstâncias criadas ou não por influenciação espiritual, né, sejam elas criadas muitas vezes pelos nossos irmãos encarnados e não desencarnados, mas o quanto é importante nós estarmos atentos a nós mesmos, né? Muito bom. Até Jesus foi tentado, né? Pois é. Pois é. A luz de Jesus mostra a direção que a gente tem que seguir, né? Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se nós não seguirmos esse caminho, sabendo que fora dele, nada vai dar certo. Nós não vamos chegar onde nós queremos, né? Vamos ter que voltar, andar e voltar. Anda uma casinha, volta duas, né? Então, é isso. Confiança é tudo, né? Meire, e aí é que está, né, Meire? Só me diz, aí é que está, né, Meire? Nós temos o roteiro, né? Como você disse, o Evangelho, né? Jesus já nos disse o caminho a seguir. Nós muito frequentemente não seguimos. Nós muito frequentemente buscamos atalhos, né? Que nos desviam, ainda que temporariamente, do caminho seguro que Jesus nos deixou. E se nós não estivermos atentos a isto, nós vamos sofrer muito mais vezes, né? Por isso eu disse, é muito importante quando a gente vacila no caminho, vacila na fé, vacila na tentação, né? Que nós percebamos isso e profundamente reflitamos para que nós possamos nos conhecer e ver o que a gente está tendo que melhorar, né? São muitas coisas, eu sei, mas é o processo, né? Isso é um processo. Um pouco de cada vez, né? Sim. A cada dia basta a sua preocupação, basta o seu trabalho, né? Como disse Jesus. Verdade. Para terminarmos, meninas, Meire, lê para a gente isso aqui, que também é do Miramês, e eu achei muito pertinente, por favor. Quando os pensamentos inferiores se apossarem de tua cabeça, ora pelos que te ensinam essas ideias. Ajuda-os a compreender. Ser-te-ão dadas novas forças. É bom que sorte em todas as lutas que salientam o bem, porque somente ele ficará para sempre nos corações. Todos os momentos em que a fraqueza aparecer em teu caminho, aparecerão com ela espíritos de más condições espirituais para te levarem ao mal. Analisa teus pensamentos todas as horas e alinha as tuas ideias a todo momento, para não perder a direção que o amor procurará te indicar. Miramês. Um pouco do que a gente falou aí, né? Do que a Tânia falou, né? Analisa os seus pensamentos, alinha as tuas ideias, né? Para não perder o caminho, né? Muito bom. Estamos em sintonia, meninas. Mais algum comentário? Graças a Deus, né, Lídia? Não é? Só faltava cada uma tendo para um canto aqui, não, né? Não é verdade, né? Mais algum comentário? Alguma questão? Acho que não. Não?
Apenas não deixar que o cansaço, o desânimo, muitas vezes nessa luta nossa, né, constante, eu acho que é que nos faça esmorecer, né? Eu acho que a gente precisa entender que nós somos ainda espíritos em construção, né? E tá sempre perseverante aí nessas escolhas do bem, né? Não desistir da caminhada. Precisamos lembrar que na vida nada é fácil. E tudo que nos faz, tudo que nos desafia, traz crescimento, né? Então, como Deus nada usa por acaso, nada é inútil para Deus, então, agradecer até pelos problemas, as dificuldades que nós encontramos, né? Sabendo que é para o nosso crescimento. E eu vejo assim, sabe, Meire, eu acho que tudo fica mais fácil e quando a gente tem amigos, né? Amigos que a gente confia, amigos que estão ali para qualquer coisa, né? Quando a gente não tem melindre, quando a gente pode escutar o que um amigo fala, né? De coração aberto. Até falando que a gente não quer ouvir, né? Entendeu? Porque assim, é isso que acaba, pelo menos a mim, isso me sustenta, isso me fortalece muito, sabe? Eu me sinto amparada com isso, né? Porque eu sozinha posso muitas vezes cair, mas se eu tiver uma mão que me ajude a levantar, gente, né? E espero ser essa mão também na vida de alguém, né? Na vida de uma pessoa, né? Com certeza. Porque Deus também não nos deixaria passar por todas essas provas e situações sem que a gente tivesse esses anjos, né? Que são os amigos, que são aí a nossa família para nos ajudar, né? Para estar junto com a gente, né? Os protetores encarnados, né? Né? Então é isso, meninas. Podemos encerrar? O que vocês acham? Podemos. Então, agradecendo, né, a presença e a paciência, né, de todos vocês aí, da Meire, da Ana, da Tânia, e de todos vocês que agora estão nos ouvindo. Obrigada por mais esse período em que ficaram conosco. Vamos aguardar aí as impressões de vocês sobre a aula. E semana que vem com um assunto novo, né, Tânia? Semana que vem é você? Sim. Novo. Somos nós. Semana que vem somos nós, meninas. Somos nós. Um assunto aí novo do Livro dos Espíritos e estaremos juntas. Obrigada aí pela companhia, né, de todos, tá bom? Obrigada, meninas, obrigada, amigos, por estarmos juntos, pela paciência em nos ouvir e um beijo no coração de todos vocês. Obrigada, e que essas reflexões possam fazer aí a diferença em nossas vidas. Um beijo a todos e saudades. Muito obrigada, meninas, pela companhia. Sempre muito bom encontrar vocês, mesmo que seja aqui, né, pela plataforma. Isso diminui o nosso distanciamento. E para vocês, meus queridos amigos, que não vemos, sintam-se afetuosamente abraçados e um grande beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus. É isso, gente. Boa noite. Boa noite a todos, tá? Tchau, meninas. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.